Olá, vamos entender o que está por trás da decisão absurda do Deus que atende por Dias Toffoli. Bom, o senador Flávio Bolsonaro fez uma petição avulsa ao presidente do STF para suspender a investigação de quem é alvo no Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro alegou que o COAF entrou em contato com bancos para obter uma informação desejada pelo Ministério Público e que o órgão não tinha inicialmente. Para a defesa do senador, o COAF deveria apenas ter informado ao Ministério Público movimentações atípicas e não feito por mais de uma década uma devassa nas contas com registros de entrada e saída de valores. Aliás, a referida violação ao sigilo bancário do requerente foi admitida pelo próprio Ministério Público em e-mail no qual consta a afirmação de que o COAF não teria a informação desejada e que, por isso, o COAF entrará em contato com o banco. Destrecho do pedido de Flávio Bolsonaro. Bom, deixo claro que se o senador cometeu ilícitos, deve pagar. E se cometeu crimes, deve ir para a cadeia e acabou. Se o cara for inocente, segue o barco. Pois bem, Dias Toffoli aproveitou o pedido de Flávio Bolsonaro e suspendeu a investigação que o senador é alvo e todas as investigações semelhantes, por considerar não haver limites objetivos para o compartilhamento dos dados entre os órgãos. Esta decisão, beneficiando Flávio Bolsonaro, foi concedida monocraticamente por Dias Toffoli, tendo sido proferida no bojo de uma petição avulsa, que foi protocolada apenas um dia antes pelos advogados do senador. Para nós ficarmos mais familiarizados com os termos jurídicos, monocraticamente é uma decisão concedida por apenas um juiz e não pelo colegiado do tribunal. Não sei se você sabe, mas o STF, na data desse vídeo, está em recesso. Então os casos urgentes são decididos pelo presidente Dias Toffoli, em regime de plantão. Por outro lado, petição avulsa quer dizer que se trata de um requerimento autônomo e não de um recurso interposto dentro de algum processo, que obviamente ainda será apreciado. Portanto, não é absurdo que algo assim tenha ocorrido no STF. É duplamente absurdo. E vou mais longe, é triplicamente absurdo. Algo dessa magnitude que envolve a discussão a respeito da garantia da inviolabilidade de dados versus garantia do devido processo legal e contraditório, ambos constantes do artigo 5º da Constituição, em uma evidente colisão de direitos fundamentais. Jamais poderia ter sido decidido assim, de forma unipessoal, na pressa, sem ter sido levado à turma julgadora. Esse é o primeiro absurdo. E por outro lado, como se trata de um requerimento formulado por Flávio Bolsonaro, quanto a seu caso que tramita na Justiça do Rio de Janeiro, percebe-se que não havia qualquer urgência na apreciação do pedido imediatamente no dia seguinte, e principalmente no recesso judiciário. Esse é o segundo absurdo. Isso nos leva à conclusão de que essa decisão foi, na verdade, para minuciosamente provocar a repercussão geral da matéria, ou seja, obrigar os tribunais do país inteiro a seguirem a decisão pelo Supremo Toffoli, produzindo efeitos para todos e não apenas as partes do processo. E esse é o terceiro absurdo. E nesse particular, quem, senhores e senhoras, está muito preocupado com que as autoridades tomem conhecimento de sua movimentação financeira e venha esbravejando aos quatro ventos que está sendo vítima de um Estado autoritário? Já descobriu? Vou refrescar sua memória. Sim, é ele mesmo, o mais novo herói da esquerda brasileira, Verdivaldo, o sujeito que já tem a blindagem da garantia do sigilo de fonte, artigo 5º, inciso 14, ferramenta que vem por ele sendo distorcida para cometer ataques contra as instituições e que agora acaba de conseguir também uma imunidade processual à brasileira. Mas não foi só o pseudo-jornalista que foi brindado. Sabe quem também foi beneficiado com a decisão absurda do amigo do meu pai?
Além de milhares de bandidos Brasil afora, Gilmar Mendes. Pois é, uma nota plantada na Veja 6 meses atrás desencadeou a guerra de Gilmar Mendes com a Receita Federal, acusada de investigar as contas do ministro e de sua mulher. A decisão monocrática do eterno advogado do PT, Dias Toffoli, que engavetou todos os inquéritos baseados em provas fornecidas pela Receita Federal ou pelo COAF, representou o triunfo de Gilmar e dessa ala maligna do STF. E nessa linha, os lulistas se tornaram os maiores defensores de Flávio Bolsonaro. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, é um exemplo disso. Ele disse o seguinte para o Estadão, abre aspas, não é porque a família Bolsonaro já deu declarações preocupantes e contraditórias sobre a democracia que ela não mereça ser protegida pelas instituições democráticas. Que bom a família Bolsonaro ter confiado no STF para garantir seus direitos. Fecha aspas. Meus amigos, o Brasil deixou de ser um Estado de direito para passar a ser um Estado juristocrático, no qual todo o poder emana de um juiz ativista de esquerda e com fortes vínculos político-partidários. O nosso país está internado em um manicômio judiciário.